Senhor, nós oferecemos depois, para a honra e glória do seu nome. Então, com esse pensamento, vamos agora falar com o nosso Deus e pedir a Ele para que nos ilumine nesse momento, a nós ouvirmos a sua voz através da sua palavra. Assim como você está, curva a sua fronte e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Querido e amável Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome nesta noite, Senhor. Agradecendo por ti, por todas as bênçãos que tão bondosamente tu já nos concede, rogando nesse momento, Senhor, que a tua graça seja sobre nós e a tua presença, Senhor, permaneça conosco por meio do teu Santo Espírito, estando conosco, nos ensinando, nos instruindo, Senhor, falando através de mim, para que possamos nesse momento, Senhor, ouvir somente a ti, que se cale o homem e fale somente o Senhor, para que possamos ser ensinados, instruídos nesse momento, sermos fortalecidos na fé, para que saiamos daqui, Senhor, alimentados com a tua palavra e somente com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Marcos, né? Nós vamos estar estudando os milagres de Jesus e vamos estar estudando, analisando esse milagre. Está escrito o texto, nós vamos analisar o que está escrito no livro de Marcos. Está registrado também no livro de Mateus, mas nós vamos estar estudando, lendo mais considerações no registro do livro de Marcos. O capítulo é o 7 e nós vamos refletir através desse texto um dos milagres muito interessantes que Jesus fez, mas que ele não fez dentro da sua própria terra. E a gente vai aprender ou vai descobrir algumas lições interessantes através desse milagre um pouco diferenciado que Jesus fez, né? E a gente vai descobrir o que tem de diferente nesse milagre e especial. O texto é Marcos capítulo 7. Estão todos aí abertos? O livro aberto? Vamos ler a partir do verso 24. Nós vamos estar refletindo a respeito de um milagre que Jesus realizou na vida de uma mulher, né? Só para, não fugir à nossa situação. Ministério da Mulher, vamos falar hoje também do milagre na vida de uma mulher. Só que essa mulher, além de ser mulher, era uma mãe. E aqui também, uma coisa específica dessa mulher, que ela era estrangeira. Não fazia parte do povo de Deus naquela época. Ela não era judia, né? E era especialmente, além disso, ela é especialmente de um povo que era rejeitado pelos judeus, porque ela era cananeia, né? Mas apesar dela de ser uma mulher cananeia, que era rejeitada pelos judeus, no entanto, ela foi acolhida por Jesus. E aí que está toda a diferença na vida dessa mulher. Então, vamos ver a situação aqui. Essa mulher, essa história acontece no seguinte contexto. Jesus, ele tinha acabado de passar por uma situação bastante complicada. Ele tinha tido um encontro com alguns dos principais do povo, dos líderes de Israel, né? Dos fariseus, dos líderes do povo, dos mestres da lei, tinham tido mais ou menos uma discussão a respeito das tradições, né, do povo. E tinha sido uma discussão bastante assim, tinha sido uma coisa bem intensa com relação à tradição, porque eles iam cobrar de Jesus a respeito do comportamento dos discípulos de Jesus com relação ao lavar as mãos antes de comer, com relação às tradições que os mestres do povo, né, da época, os escribas, fariseus, faziam, né, ordenavam ao povo fazer tradições meramente humanas e que os judeus cumpriam e os discípulos de Jesus não estavam cumprindo. Então eles foram questionar Jesus a respeito disso. Então tiveram, né, nesse momento um questionamento a Jesus a respeito disso. E Jesus teve com eles, digamos assim, uma situação um pouco
respeito desse assunto. E depois disso, digamos que Jesus estava um pouco sobrecarregado. Então, todas as vezes que Jesus tinha esse debate com os mestres da lei, isso deixava Jesus, né, cansado com aqueles debates, porque eram coisas que realmente Jesus via que não levava a nada, porque Jesus ensinava a eles, mas parece que eles não queriam entender de jeito nenhum. Então Jesus, naquele momento, depois disso, ele procurou um lugar onde ele pudesse ter um pouco mais de sossego. O que foi que Jesus fez? Exatamente, ele se afastou do lugar onde ele estava, né? Mais ou menos Jesus estava na região de Betsaida, e aí é onde a gente encontra Jesus no verso 24. E a gente vai ler agora. Verso 24 diz o seguinte: levantando-se, saindo dessa situação que ele se encontrava, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Jesus estava exatamente procurando um pouco de sossego. Ele estava procurando um retiro, onde ele pudesse ficar mais tranquilo. E aí então Jesus saiu para as terras extremas de Israel, do povo judeu. Então ele foi para a região de Tiro e Sidom. A região de Tiro já ficava na região onde hoje é o atual Líbano, né? Mais ou menos ao norte de Israel, que é uma das cidades atuais mais antigas conhecidas, onde sempre foi habitada do mundo, a mais conhecida que foi sempre habitada é a cidade de Tiro e Sidom, que é hoje a terceira maior cidade do Líbano, né? E fica a mais ou menos uns 40 quilômetros da cidade de Tiro. Mais ou menos aquela região ali, que hoje é o atual Líbano, onde foi a região onde Jesus foi procurar um pouco de sossego, né? Mais ou menos para ficar mais tranquilo. E aí ele procurou esse local, entrou nessa casa, mas mesmo nesse local Jesus não conseguiu ficar, digamos assim, sem que o conhecesse. Por quê? No verso 25 diz que uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, essa região onde ele estava, né, entre Tiro e Sidom, era uma região de Cananeia, só que exatamente onde tinha o povo fenício, onde eles tinham se instalado, e rogava que expelisse de seu filho o demônio. Mas Jesus, verso 27, lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Vamos parar por aqui para a gente ver a primeira situação que estava essa mulher, mas a gente chegar nessa parte quando Jesus fala com ela. Como é que estava essa mulher? Essa mulher estava numa situação extremamente desesperadora. Era uma mãe, eu acredito que eu devo estar falando aqui para mães que sabem muito bem como é essa situação, mas eu não quero deixar de fora os pais também, né? Porque imagino que os pais também, numa situação dessa, ficariam da mesma forma. Então, eu acho que qualquer mãe que consegue se colocar nessa situação, estava com uma filha que estava com possessão demoníaca, e essa mulher, ela morava nessa região fora de Israel, mas onde ela morava existiam muitos judeus que também moravam nessa mesma região, pessoas que já tinham visto, ouvido falar de Jesus, ou tinham presenciado as maravilhas que Jesus já tinha efetuado, e ela, através dessas pessoas, ela tinha tomado conhecimento do poder de Jesus, das maravilhas que esse profeta os milagres que esse profeta realizava. Então ela já tinha o conhecimento a respeito disso, né? Quando ela ficou sabendo disso, ela viu nessa possibilidade em Jesus, ela viu a esperança para a solução do seu problema. Ela imaginou assim: poxa, um profeta hebreu, mas será? Ela pode até ter pensado sem dúvida, será? Porque ela já tinha recorrido a todos os deuses, né? Que ela era uma mulher cananeia, de uma região que ela era pagã, ela existiam vários deuses, ela era uma pessoa idólatra, né? Ela já tinha procurado todos os deuses do seu panteão e nada resolveu o seu problema. Ela pode até ter pensado: será que esse profeta
esse impulso de amor materno, de procurar solucionar o problema da sua filha, ela foi a Jesus com a fé viva, uma fé confiante de que ele seria capaz sim de resolver o problema que ela estava enfrentando. Então, essa fé viva impulsionou ela, o amor de mãe que ela tinha, o desejo de ver sua filha curada e a fé viva que ela teve, a esperança que ela teve em Jesus impulsionou ela a ir até ele, né? E encorajou ele a buscar a Jesus para que ele pudesse curar a sua filha, né? Aí é que nós vemos esse embate dela com ele, quando ela vai buscar a ele, e a gente acha interessante porque Jesus, ele já sabia da situação daquela mulher. Interessante é isso, né? A gente às vezes pode achar assim, como é que Jesus foi parar naquele lugar, naquele momento, né? Parece ser coisa, né? Coincidência, né? Aí a gente sempre ouve aquela história que o pessoal já tanto falar, a gente está dando para Jesus ciência, né? Pois é, essa Jesus ciência que acontece até hoje em dia, começou a acontecer naquele tempo, né? Então Jesus, ele sabia da situação daquela mulher, ele conhecia a situação dela, e ele direcionou a rota dele para aquele momento, entendeu? Para aquele instante, naquele dia, para encontrar aquela mulher naquela situação, porque ele tinha o desejo de resolver o problema, de aliviar o sofrimento daquela mulher. E ao mesmo tempo ele tinha outros objetivos, né? Ele tinha o objetivo de ir lá, resolver o problema, aliviar o sofrimento daquela mulher, e também tinha outros objetivos, que era exatamente, ao encontrar aquela mulher, quebrar algumas barreiras construídas pelo orgulho judaico, e para ir, através disso, o exemplo daquilo que ele ia realizar, ensinar algumas coisas aos seus discípulos que precisavam aprender, e ele usar aquilo ali como exemplo para este ensino, né? Para essa formação dos seus discípulos. E mas naquele primeiro momento, né? E aqui no texto de Marcos ele não é tão, digamos assim, tão meticuloso, mas no livro de Mateus ele traz alguns detalhes a mais com relação a isso. A gente vê que Jesus ele parece que não se importou muito com o chamado daquela mulher. Quando ela se aproxima dele, é interessante que ela se aproxima dele, o livro de Mateus ele traz isso, mas registra isso dessa forma, que ela vai clamando, ela fala, filho de Davi, né? Ela chama ele claramente, filho de Davi. Ela pede a ele, chamando a ele, né? Pedindo a ele como filho de Davi. Então ela reconhece ele como Messias. Olha que coisa interessante. Ele tinha acabado de vir de um embate com os líderes de Israel, os mestres da lei, os chefes da nação, exatamente aqueles que estavam renegando ele, que não aceitavam como Messias, que não aceitavam como filho de Deus, como mesmo filho de Davi. E ali estava uma mulher pagã, idólatra, né, segundo o pensamento judaico da época, uma mulher que não merecia nenhum crédito, nem nada, e aquela mulher ali estava reconhecendo ele como Messias. E aí a gente vê essas diferenças, né, bem gritantes de um comportamento de outro. E era exatamente em busca dessas comparações que Jesus estava querendo trazer como ensinamento para os seus discípulos, e ficou registrado na palavra de Deus exatamente para também o nosso ensino hoje. Mas Jesus pareceu no primeiro momento, né, e essa história, esse diálogo de Jesus no início, né, ou a ausência do diálogo na verdade, ele deixa no primeiro momento um leitor menos experiente ou superficial pode deixar algumas dúvidas ou não ser bem compreendido, né? Mas na verdade, se ele for bem compreendido, bem estudado, o texto é bem esclarecedor, tá? E até muito bonito e muito reconfortante também. Porque, embora pareça no primeiro momento que Jesus não se importasse com a necessidade daquela mulher, né? Não era bem isso que a gente vê quando a gente analisa o texto mais a fundo. No primeiro momento parece mesmo, a mulher foi gritando e ele nem
dela. A mulher clamando, pedindo, e ele parece que não estava ouvindo. Aí eu queria abrir um parêntese com relação a isso e fazer uma reflexão para nós hoje, nós pessoalmente. Será que você já se sentiu em algum momento, quando a sua necessidade, lá no seu quarto, nas suas orações, no momento que você já se clamou, no momento de dificuldade que você já falou com Jesus, que você já buscou a Deus, e você achou assim, parece que Deus não está se importando comigo, parece que Deus não me ouve, parece que eu estou clamando e parece que minha oração não sai de dentro do quarto, não passa do teto, parece que eu clamo e parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não se importa comigo, parece que Jesus não está se interessando pela minha necessidade. Será que em algum momento você já parou, já passou por um momento que você se sentiu assim? Querido, querida, se você já sentiu assim, eu queria vir aqui primeiro dar paradinha para você poder ver que esse sentimento, esse pensamento não é de Deus que vem em você, não, de maneira nenhuma. E eu quero dizer, sabe por quê? Que a palavra dele diz outra coisa. Eu vou parar bem aqui para a gente ver isso. Olha, abre a sua Bíblia, deixa aí Atos, aí marcado, não fecha, que a gente vai terminar de ler o texto, mas agora vai lá em Isaías. Agora o texto é Isaías 49. Vamos lá, Isaías 49, para a gente primeiro dar uma resposta para esse nosso pensamento que possa por vezes nos inquietar. Isaías capítulo 49, o verso vai ser o 15. E aí você vai ouvir o que Deus tem para lhe dizer nesse momento de inquietude do seu coração. Ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Você que já amamentou, já teve um bebê na vida, você sabe se isso é possível. É possível? Aí ele diz, mas ainda fala assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, se for por acaso, está com a mente perturbada de alguma forma, né? Está com a cabeça muito ruim e esqueceu-se, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha só, se por acaso ainda acontecer de uma mãe conseguir se esquecer do próprio filho que mama ainda, que está no colo dela, eu não me esquecerei de ti. Então, querida, Deus não esquece, Deus não, em nenhum momento ele deixa de ouvir, de perceber, de ter atenção com as nossas necessidades, com os nossos clamores. Então Jesus também não fez isso com aquela mulher, não. Naquela aparente diferença de Jesus, aquilo tinha um propósito, tinha um objetivo. Como tudo que acontece nas nossas vidas, e que às vezes a gente acha que é indiferença de Deus ou silêncio de Deus, tem um propósito na nossa vida. E alguns desses propósitos que Jesus quer alcançar com aquele silêncio ou com aquela aparente recusa, eu queria tirar algumas coisas. Primeiro deles, Jesus queria, de um dos lados, que é o lado dos discípulos, Jesus queria ensinar os discípulos. Ele queria impressionar os seus discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso como aquele, uma mulher como aquela. Ele queria chamar exatamente a atenção, ele queria, digamos assim, dar um tratamento de choque, né? Como é que um judeu trataria uma pessoa naquela situação? Então Jesus fez exatamente isso, ele fez da forma como eles fariam. Então quando eles viram Jesus tratar daquela maneira, eles imaginaram que Jesus está fazendo exatamente como deveria ser feito, né? Achavam que Jesus estava endossando, né? Jesus estava, né, fazendo como deveria ser feito. Jesus acha, então esse tratamento agrada a Jesus. Não, Jesus estava exatamente fazendo aquilo para quando Jesus fizesse a forma certa, aí eles vissem o tamanho da diferença, a discrepância que era, a forma como os judeus, ou como eles, né, iriam tratar aquela mulher, e a forma como, na verdade, eles deveriam tratar, com toda a atenção, o cuidado, né, a boa vontade, como Jesus imediatamente depois tratou aquela mulher. Eles queriam mostrar, ele queria mostrar, ensinar como eles estavam descuidando daqueles que
estavam necessitando, que estavam em trevas, só por causa do preconceito, só por causa das barreiras que eles mesmos haviam erguido, que não era barreira de Deus, mas eram barreiras que eles haviam erguidos, que não era do agrado de Deus de maneira nenhuma, né? Então Jesus queria mostrar isso para eles, que eles desejavam também ainda que aqueles discípulos eles vissem, eles observassem, eles compreendessem que também existia fé genuína fora de Israel, dos povos de Israel. E a fé daquela mulher veio para mostrar isso. Olha, vocês pensam que vocês são os únicos que merecem as boas dádivas do céu? Não, existem fé. E aqui foi mostrado que existia muito mais fé naquela mulher do que nos próprios filhos, né, de Israel, como ele acabou de mostrar, porque aqueles que deveriam ter aceito a Jesus como seu Salvador, que eram os líderes do povo, estavam querendo matá-lo. E ali aquela mulher que era uma pagã, que era uma mulher considerada idólatra para eles, que era uma mulher que os judeus consideravam, tratavam como cães mesmo, né? E aqui é de pior categoria, né? Cães são menos, sabe? Aqueles cães que você chora e não quer nem chegar perto, porque está cheio de saco, não quer nem chegar perto. Era assim que eles tratavam, né? De última categoria. E ali Jesus mostrou que aquelas pessoas tinham muito mais fé do que aqueles que eram considerados líderes do povo e na verdade estavam planejando, pensando, tramando matar a ele, né? Então ele que desejava que levá-los a sair daquela exclusividade judaica e se interessasse em trabalhar pelos outros povos, fora do círculo do povo judeu. E também Jesus para o lado da mulher. Jesus queria provar a fé daquela mulher, para que aquela fé se revelasse, para que aquela fé se amadurecesse também. E queridos, que fé, não é mesmo? Que fé aquela mulher revelou. Então, quando Jesus disse para ela, né, depois, e aí ele falou, aqui no livro de Marcos não foi registrado, mas no livro de Mateus ele registrou isso, né? Ele fala, quando ele fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele declarou a verdade. E ajudando a Cananeia, ele estava cumprindo sua missão. Esta mulher era uma das ovelhas perdidas que Israel devia ter salvo. Era a obra que ele fora indicada e por eles negligenciada, que Cristo estava cumprindo. Isso está registrado no Desafios das Nações, na página 281. Ela também era uma ovelha perdida da casa de Israel, que Israel devia ter ido lá buscar, mas Israel não estava cumprindo a parte dele. Jesus estava mostrando o que deveria ser feito. Então, depois, no verso 28, continuando aqui, verso 27 ainda continuando a nossa leitura, o que Jesus disse para ela? Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só. Primeiro, ele não deu conversa para ela, né? Não deu conversa para ela. Os discípulos tiveram, mestre, manda a mulher embora, porque ela está incomodando a gente, né? Até que ela chegou para ele assim, Senhor, socorre-me. Ela chegou ao ponto de insistir com ele, Senhor, socorre-me. Isso está registrado em Mateus capítulo 15, verso 25. Ela chegou a esse ponto, entendeu? Porque ele não estava dando atenção a ela de jeito nenhum. E olha, Mateus também nos registra que ela o adorou. Ela se prostrou diante dele e o adorou. Nós vemos uma pessoa que reconheceu Jesus como Messias, como Deus. Nós temos aqui um testemunho claro de uma pessoa que estava reconhecendo a divindade de Jesus, coisa que você não estava vendo no meio do seu povo. E aqui ela chegou a pedir para ele para socorrer. E ele fala para ela exatamente o seguinte, né? Falou para ela, olha, não é bom você tire da
a comida dos filhos para lá jogar a comida para os cachorrinhos. Aí você fica imaginando, primeiro, se coloca no lugar aí, vamos ver, se coloca no lugar. Você chega com uma pessoa para pedir uma coisa, a pessoa nem te ouve. Você está lá, correndo atrás dela e ela andando, você atrás. Aí a pessoa para falar com você ainda, te ouve, mas diz para você que não está ali para lhe atender, né? Que você não é prioridade. Você não é prioridade. Depois, se você muito insistir, a pessoa ainda diz, fala alguma coisa para você que lhe desmerece. Não, você é segunda categoria. Eu tenho que atender primeiro os que são primeira linha, depois de primeira linha, depois se sobrar, eu lhe dou. Me diga, mas me fale mesmo, você ia ficar lá, entendeu? Ou você, ficar de fora muito tempo. Eu acho que a maioria de nós não tinha ficado nada. Tinha nada? Eu não, de jeito nenhum. Olha o nosso orgulho besta que a gente tem, que nada, não quer ligar não, fica aí com o teu negócio, vai embora. Não quer? Também precisa disso aí não, procura outro lugar. Qualquer um de nós tem feito isso. Queridos, essa mulher, ela mostrou uma simplicidade. Ela revelou uma fé tão pura, que eu achei impressionante quando Jesus disse realmente lá em Marcos assim: ô mulher, é grande a tua fé. Era grande mesmo. Era grande mesmo. Para o próprio Jesus dizer isso, imagine a gente, né? Imagine a gente. Essa mulher, ela não se sentiu humilhada. Não se sentiu humilhada de jeito nenhum. Ela ficou imaginando assim: Senhor, é assim, se está todo mundo farto, mas se sobrou alguma coisa para mim, Senhor, eu quero. Se sobrou qualquer coisinha que sobrou, Senhor, eu quero. Eu quero qualquer coisa, porque se vier de Ti, é bom. Se vier de Ti, qualquer coisa que vier de Ti é suficiente para mim. Qualquer coisa que vier de Ti para mim está bom. Quem é de nós hoje que aceita o pouco? Ele tinha acabado de vir na conversa com o povo lá, o seu povo, os líderes. Jesus tinha dado abundância para eles. A palavra era deles, a revelação era deles, a profecia era deles. Todas as bênçãos eram para eles. E eles tinham abundância de palavras, eles estavam jogando fora. Essa mulher não tinha, porque os oráculos não pertenciam a eles. Eles não tinham conhecimento da palavra. O que chegou a ela foi muito pouco, mas o pouco que chegou para ela abraçou com tão boa vontade, com tanta fé, com tanto desejo de ser abençoada, que ela disse: Senhor, eu quero a bênção. É um pouquinho de bênção que tu tem para mim, eu quero. Eu aceito. Eu recebo a bênção que tu tem para mim. E ela quis essa bênção para ela. Ela não quis abrir mão de jeito nenhum. E ela passou por cima da indiferença, ela passou por cima da recusa, ela passou por cima de todos os obstáculos que apareceram no momento. Por quê? Perseverança. O que é que muitas vezes nos falta? Perseverança. Perseverança no orar, perseverança no estudar, perseverança no crer, no confiar. Às vezes o que nos falta basicamente é isso, irmãos. Às vezes a gente até que acredita, a gente estuda a palavra, a gente se converte, a gente aprende, estuda a palavra, fica animado, confiante, né? Aí vem para a igreja, aí a gente aceita o evangelho, aceita Cristo no coração, aí aprende tanta coisa boa, mas aí a gente às vezes não persevera, porque a gente não continua confiando, não continua
mereço nada não, né? Deus não liga para mim não, eu não sou importante não. Aí a fé já fraqueja, né? E a gente é assim. A gente tem que aprender a perseverar. Essa mulher não permitiu nada extraviasse ela do objetivo dela. Qual é o objetivo dela? Receber a bênção. Qual é a bênção dela? Ter a filha dela curada. Não interessa nada ia impedir ela disso, né? Ela afastou os discípulos da frente, ela ignorou o discípulo de Jesus, ela ignorou a observação de Jesus, ela simplesmente se recusou a aceitar ou deixar que as circunstâncias desviassem ela do propósito. Será que você está deixando as circunstâncias desviar você do propósito de servir a Deus? Será que você está deixando alguma coisa, alguma dificuldade desviar você do propósito de fazer a vontade de Deus? De cumprir aquilo que Ele pretende para a sua vida, do propósito que Ele tem para você, que é manter você salvo nele? De manter você no caminho? Será que Ele tem tirado você desse caminho, desse propósito? A resposta daquela mulher foi surpreendente. Quando Jesus falou isso, ela respondeu o quê? Verso 28. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Senhor, qualquer coisinha que caia na mesa aí, que tiver sobrar para mim, eu quero. Senhor, nem que seja migalhazinha. Senhor, sei que uma migalhazinha tua já é suficiente para resolver meu problema. Qualquer coisinha que vier da tua mão para mim já é suficiente. Tem gente que quer ganhar tudo, quando só um pouquinho que Deus abrir mão para você já é demais. E o Deus te dá de tudo, você já acha pouco, já não reconhece. A gente recebe tanto, ainda não consegue ver o tanto que recebe. E ela está recebendo a migalha assim, ela está feliz. Olha só que coisa. E tem gente que recebe, e está com a barriga cheia, e está abastada, está cheio, e não consegue ver a abundância do que já recebeu. A gente precisa ser mais gratos. A gente precisa estar mais feliz com aquilo que a gente tem recebido. Né? Interessante que essa parte aqui eu achei interessante, porque vem da questão da arqueologia, né? Os judeus, eles não tinham muito esse hábito de criar cachorros, né? Pelo menos é o que a arqueologia fala. Não tem esse hábito de criar cachorro como um animal doméstico. Mas para ela, que era de uma cultura pagã, de um povo pagão, de outros povos, eles tinham animais domésticos, os cachorros animais domésticos. E tem muitos essas figuras talhadas, né, que eles deixaram, né? E tem a mesa, né? Na verdade não é a mesa, é tipo um lugar onde eles comiam deitado, a pessoa reclinada e o cachorro embaixo. E a pessoa, assim, o servo fazendo às vezes serviço, a pessoa comendo e o cachorro embaixo, né? Aproveitando o que caía da comida da pessoa. Exatamente aquilo ali. Ela tinha o conhecimento disso, ela entendia. Para o judeu talvez nem fosse tão compreensível, né? Porque o judeu não tinha esse hábito. Mas ela tinha, ela sabia como era isso. Aí isso mesmo, a pessoa está deitada, comendo, e o cachorro está aproveitando tudo que cai. Então, quanto mais abundância tiver para quem está comendo, o cachorro vai comer também. Ou seja, o cachorro não vai passar fome. Então vai sobrar alguma coisa. Então ela já ficou animada, porque alguma coisa sobrou para ela. Né? Então, quando Jesus falou isso, ela não viu isso como uma negatividade, não. De forma nenhuma. Sobre aquela aparente recusa de Jesus, ela viu o quê? Ela viu a compaixão dele, que ele não pôde dissimular. Quando ele falou cachorrinhos. Quando ele usou a expressão cachorrinhos, ele não usou a palavra cães. Porque os judeus costumavam chamar eles, que eram os cananitas, ou os cananeus, né? Ele usou cachorrinhos. Por quê? Cachorrinhos, esse termo que ele estava usando, é uma palavra, digamos assim, menos, não era pejorativo, era uma palavra mais carinhosa. É aquele cachorrinho, aquela cria da casa, aquele animaizinho de criação, de doméstico mesmo, que você cria, que você cuida.
cuida, que você tem mais atenção. Aquele pet que você tem hoje em casa, entende? Então, mais ou menos isso. Então, quando ele usou esse termo, também ele deixou uma coisa mais suavizada do que a expressão que os judeus costumavam usar. Então, ela viu nisso, na expressão dele, ela viu compaixão, que ele não conseguia estimular quando ele disse a expressão. Ela percebeu, sim, uma oportunidade para ela. Então, para aquela mulher, a migalha da mesa do filho de Davi era suficiente para resolver o problema dela. Né? Então, queridos, a gente tem que ver que a fé move o coração de Deus. Não importa, né, quem seja o suplicante. Aqui não vai importar qual seja a raça, né, nacionalidade, etnia, qual seja o nível social, cultural, não importa. A fé do suplicante é suficiente para mover a mão da providência. Então, a sua fé, ela vai ser suficiente. E aí, então, qual foi a resposta de Jesus para ela? Né? Em Mateus 15, 28, como eu já falei, Jesus falou: ô mulher, grande é a tua fé. E aqui no verso 29 e 30 diz: então lhe disse, por causa desta palavra, pode sim, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aquela mulher recebeu a bênção que ela veio buscar. Né? Acabou ali uma guerra espiritual. Certo? Por causa da intervenção de Deus, da existência de uma mãe perseverante e resiliente, que não perdeu o foco em nenhum momento da bênção que foi buscar. E aqui eu queria abrir um espaço para aquela intervenção que as mães, né, mas também os pais fazem em favor dos seus filhos. Essa guerra espiritual que as mães travam em favor dos filhos. E aí eu falo não só guerra espiritual pelos filhos, né, a questão espiritual, mas a questão de saúde emocional, a questão de saúde física, mas todas aquelas intercessões que as mães e os pais fazem por seus filhos. Essa mãe aqui é um exemplo. Resiliência, manter o foco, persistência, de levar a necessidade dos filhos até Jesus. E Jesus atendeu a essa mulher, atendeu a necessidade dela, buscando a bênção para o seu filho. Então isso é um exemplo para nós hoje, como mães, como pais, que vamos a Jesus buscando a bênção para os nossos filhos também. Ela ficou como exemplo para nós. Então, nosso exemplo é esse aqui, que a gente não desista, que a gente busque, se for necessário, se for a situação for de uma guerra espiritual, que a gente continue nessa batalha, até que essa guerra espiritual seja vencida em nome de Jesus. Porque a intervenção aqui é de Deus, é Ele que vai vencer essa batalha. A única coisa que depende de nós é mantermos aqui essa persistência, sermos resilientes, sabendo que quem vai vencer essa batalha é o nosso Deus. Amém. E que Ele já nos prometeu, Ele não vai nos abandonar. A única coisa que nós temos que manter é o que é? A fé dessa mulher. Queridos, nós temos que ser como ela, ter fé na certeza de que o Senhor vai agir a nosso favor. Certo? A lição que nós aprendemos aqui com essa história é que a nossa fé será recompensada, certo? Quando nós aprendemos a insistir com Deus naquilo que nós desejamos. Insistir, persistir, perseverar. Quando nós queremos uma bênção, quando você quer uma bênção, por quanto tempo você ora por ela? Já pensou nisso? Né? Você insiste com Deus quando você deseja uma coisa, que é uma bênção? Quando você busca uma bênção? Você ora uma vez só e deixa pra lá. Se vier bem, se não vier, fica por isso mesmo. Né? O que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Vamos ver esse último texto dessa noite? Romanos 12, verso 12. Só para nós deixarmos aqui na nossa memória como nós devemos fazer. Que a Bíblia nos ensina. Romanos 12, 12. Já nos
caminhando para o final. Amém? Regozijar. Ai, hoje está difícil. Regozijai-vos na esperança, ser pacientes na tribulação, na oração, perseverança. Mas nada aqui no final, né? Não sei falar da língua. Então, na oração, perseverantes. É isso aí. Temos que perseverar. Essa é a orientação de Deus para nós. Então, meus queridos, se em algum momento você não compreender alguma situação pela qual você estiver passando, se não estiver entendendo o porquê de Deus estar permitindo alguma adversidade na trajetória da sua vida, se você estiver orando, está sentindo que parece que o céu está fechado, que o céu está meio de chumbo sobre a sua cabeça, persevere, continue orando, continue buscando a Deus, continue confiando nele. E aprenda uma coisa: a verdadeira fé se confirma não quando nós recebemos respostas imediatas às nossas orações. Fé não é isso não. Mas quando nós permanecemos crendo, mesmo sem as respostas que nós desejamos. E mais, ou mesmo a despeito das respostas que nós recebemos, quando elas não são bem exatamente aquilo que nós esperávamos. Isso é que é verdadeira fé. Porque nem sempre nós vamos receber aquilo da forma como nós queremos, mas sempre da forma como Deus sabe que será o melhor para nós. E é isso que nós temos que, aí é que nós vamos ter que desenvolver o que é a nossa verdadeira fé, né? E é uma coisa que nós queríamos hoje tentar no ir, né? A gente não conseguiu. Não sei quando, não sei como, eu só sei de uma coisa: Deus vai agir. Vai agir na minha vida, vai agir na sua vida, no momento oportuno, da maneira como Ele sabe que é o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos então ficar de pé e louvarmos a Deus agora para o nosso Pai, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Te rendemos graças, Senhor amado, porque Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. E rogamos, Senhor, a Ti que nos fortaleça, Senhor, a cada dia, nos dê força e coragem para permanecermos firmes, Senhor, a cada dia crescendo em fé, no amor e na Tua graça. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia na fé, para que nós possamos, a cada dia, termos mais e mais fé, Senhor, para que nós possamos permanecer firmes nessa caminhada, Senhor, e sermos cada dia mais movidos por essa fé para permanecermos inabaláveis, Senhor, até aquele grande dia em que nós finalmente nos encontraremos contigo e estaremos contigo para sempre no Teu reino, Pai. E possamos também, Senhor, influenciar o maior número possível de pessoas e convidá-los, Senhor, para ir conosco também nessa maravilhosa caminhada rumo ao céu. Que possamos também, Senhor, influenciar os que estão ao nosso redor, nossa família, nossos amigos. Que possamos, Senhor, conduzir os nossos filhos, Senhor, e estar sempre conduzindo eles até a Ti, intercedendo por eles também, como aquela mulher intercedeu por a sua filha, meu Pai. Que possamos, Senhor, sempre estar perseverando na fé e na oração diante de Ti, Senhor, nas nossas necessidades, crendo, confiando que Tu nunca, em nenhum momento, nos desampara e jamais nos desamparará, ó Pai. Conduz a cada um de nós nesta noite pelos nossos lares, Senhor. Abençoa todos aqueles que aqui estão, nossos amigos, nossos irmãos, cada família que aqui está representada. Nos concede um restante de semana na Tua santa paz e proteção, Senhor. Nos leva para casa agora, debaixo da Tua graça. Nós te oramos com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.